Boa tarde a todos. Para nós é uma honra e uma alegria muito grande receber aqui nesta tarde os nossos convidados, especialmente o deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária no Congresso Nacional, relator perante a comissão mista, Zé Roberto Afonso, eminente economista muito ouvido pelo Congresso Nacional, um dos autores da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para nós é uma alegria muito grande recebê-los, muito obrigado. O deputado Aguinaldo, sem dúvida, é uma das presenças hoje mais requisitadas nessa época dos webinars, porque estão todos preocupados com a reforma tributária e ele, acho que melhor do que ninguém, poderá nos dizer se a reforma vai acontecer e que reforma vai acontecer. Se há um consenso no Brasil, é que precisamos de reforma tributária, mas o consenso parece terminar aí, muito em face desse momento pandêmico e tão delicado que vivemos. Começamos a verificar a existência de dezenas, talvez centenas de projetos de lei em matéria tributária, objetivando instituir as hipóteses mais diversas de novas incidências, como imposto sobre grandes fortunas, incidências exóticas de imposto de renda, empréstimo compulsório, etc. Quando, me permitam aqui uma opinião, o locus adequado para a discussão disso tudo, naturalmente, é a Comissão Mista de Reforma Tributária. Eu acho que é para lá que a gente tem que tentar confluir todo esse debate sobre a reforma tributária. Eu já adianto aqui aos nossos convidados, o deputado Aguinaldo, ao Zé Roberto, de que, pessoalmente, não sou daqueles que entendem que a reforma tributária não é necessária. Né? Há muitos colegas nossos, professores, porque nós devotamos aí o maior respeito, a maior amizade, que entendem que a reforma não deve ser feita. Eu, particularmente, não me situo entre esses. Para mim, é muito claro que a reforma tem que ser feita. Acho que a gente deu um passo enorme até hoje com as duas PECs, né, 45 e a 110, ora juntas, sob análise do deputado Aguinaldo na comissão mista. E eu acho que o roadmap para a solução está ali. Podemos criticar alguma coisa, podemos ter uma opinião divergente, eventualmente uma colaboração, mas acho que não dá para fugir muito daquilo. Então, eu vou passar a palavra para o deputado Aguinaldo, na sequência para o Zé Roberto, agradecendo uma vez mais pela participação, e já vou endereçar ao deputado Aguinaldo a pergunta que não quer calar, que tenho certeza que é de todos aqui. Deputado, teremos reforma tributária esse ano? Bom, boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer ao Dr. Luiz Gustavo Bicharra o convite, né, de participar desse evento, cumprimentar o nobre economista, Dr. José Roberto Afonso, renomado economista que muito contribuiu e contribui e contribuirá com o nosso país. Eu acho que esse é um momento ímpar que nós estamos vivendo. Na nossa história, nós nunca pensávamos nessa geração, na minha geração, estarmos impedidos de ter o convívio presencial por conta de uma pandemia que nós estamos vivendo, numa curva que, segundo alguns especialistas dizem, ainda está em ascendência, né? Portanto, ainda sem a previsão necessária de quando teremos as nossas vidas de volta ao convívio normal, vamos assim dizer. Embora tenhamos uma certeza, que não seremos mais os mesmos, né, após essa pandemia. E eu acho que talvez essa tenha sido uma das grandes... Em tudo eu sempre procuro ver o lado positivo. E acho que mesmo numa crise como essa, em que talvez tenhamos uma tempestade perfeita, né, com pandemia, crise econômica por conta da pandemia e ainda de quebra uma instabilidade política no nosso país. Então, são esses momentos que nos fazem pensar, refletir, para que nós tenhamos a serenidade necessária para enfrentarmos esse tipo de situação com responsabilidade, mas também com a firmeza das nossas convicções, né? Convicções de que a democracia
é o único campo onde nós podemos jogar de forma civilizada, de forma cidadã, respeitando a nossa Constituição, respeitando as instituições e, sobretudo, respeitando as pessoas, porque nós podemos discordar, é natural que nós nem sempre concordemos com determinados temas. O que nós não podemos é criar um clima de radicalismo em que a gente atinja a quem está defendendo o seu argumento e que não concorda com o meu. Então, assim não se faz democracia. E é esse o momento em que a gente precisa ter essa serenidade, todos nós brasileiros, já que acho que, como todos vocês, eu também amo o meu país, né? Tenho orgulho de ser brasileiro e quero que o meu país seja um país melhor para esta e para as futuras gerações que estão vindo. E é nesse sentido que eu aproveito esse momento de introdução para um pouco pregar isso. Eu acho que é uma missão de todos nós, para que nós tenhamos a discussão dentro do argumento, né? E não contra quem argumenta, né? Não disseminando ódio, ou nos vamos dizer assim, concebendo de qualquer coisa, sem que tenhamos, de fato, um despojo para fazer uma discussão racional, uma discussão que vise o que todos nós queremos, que eu não posso conceber num país e que todo mundo acho que pensa na mesma coisa, que a gente tem um país melhor, com qualidade de vida melhor, onde todo mundo tenha mais oportunidade, onde a gente diminua esse fosso de concentração de renda, de desigualdade social. Eu acho que tudo isso a gente só pode construir juntos. Então, esse é o momento em que a federação precisa estar junta, os poderes precisam estar unidos, e é preciso ter uma voz do comando do nosso país pregando a unidade e pregando um projeto de país, que é isso que nós precisamos na minha avaliação. E, portanto, chegando na sua pergunta, eu acho que a reforma tributária ela passa a ser importantíssima, embora, como você disse, haja aqueles que discordam, e eu respeito a todos, quero deixar bem claro, e escuto a todos, porque a gente tem que ouvir também, aprender a ouvir. Eu acho que é muito importante a gente ouvir, cada vez que a gente ouve, a gente aprende, e todo mundo tem uma contribuição importante a dar. E esse talvez seja o meu papel como relator, é ouvir todas essas contribuições e nós juntos construirmos um texto que possa ser aprovado no Parlamento brasileiro, que represente o pensamento majoritário da nossa sociedade e daqueles que estão ajudando a construir esse projeto. Então, esse é um projeto que é, na minha avaliação, transformador, porque ele vai impactar a nossa economia positivamente. Eu acho que o professor Zé Roberto Afonso terá muito a dizer acerca disso. Acho que tem a ver, tem conexão com muitos temas, como o tema da renda mínima, da renda básica, que são desafios que nós vamos ter pela frente. E certamente a gente avaliar esse novo cenário que nós vamos ter com esse gasto que não estava previsto, né, no ano de 2019, esse gasto a mais dos auxílios que estão sendo dispensados para o combate à pandemia, seja na área sanitária, seja na área econômica, há um custo fiscal que, na verdade, nós vamos ter que fazer uma avaliação disso todos juntos. E essa decisão, eu acho que é uma decisão política, é uma decisão política da sociedade brasileira, representada no seu parlamento, da forma democrática e legítima que o povo brasileiro decidiu nas últimas eleições, assim como decidiu eleger o presidente, decidiu eleger o parlamento brasileiro para que ali estivessem os seus representantes. Então, se depender de mim, nós vamos trabalhar para que essa reforma possa acontecer ainda esse ano. É um desafio que nós temos, mas cada ano que nós perdemos, na verdade, aí uma distância maior por conta do princípio da anterioridade. E
E aí eu acho que talvez seja um dos desafios que nós tenhamos, mas vejo o presidente Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados tendo essa pauta como uma pauta prioritária. Nós conversamos com o governo, no final do ano, o governo ficou de enviar, ou a título de sugestão dentro da comissão mista, a sua sugestão para que a comissão pudesse incorporar, ou mesmo uma sugestão oficial, né, feita ao Parlamento brasileiro. E a nossa ideia é que nós possamos, estamos fazendo isso agora, retomando os debates, para que possamos avançar nessa reforma e aí sim possamos ter uma reforma tributária no nosso país. Reforma tributária, só para finalizar, tem uma grande diferença da reforma previdenciária, né? A previdenciária ela era plebiscitária. As pessoas eram a favor ou contra uma reforma da Previdência. A reforma tributária, ela, na verdade, ela tem um consenso, como você bem disse na sua fala de abertura. Todo mundo é a favor, ou quase todo mundo é a favor de uma reforma tributária. Mas que reforma tributária? Então, aí algumas pessoas têm a divergência e o nosso desafio será esse, será construir juntos uma reforma tributária para o nosso país que respeite, lógico, esse momento, respeite a responsabilidade fiscal. Eu estou aqui na presença do Zé Roberto Afonso, né, que é a autoridade nesse assunto, e que respeite, enfim, aquilo que a gente tem como desafio pela frente. E serão muitos desafios que nós vamos ter pela frente. Mas um dos grandes desafios, na minha opinião, é recuperar, sobretudo, a confiança por esse momento que nós estamos vivendo, né, a credibilidade e a estabilidade. Eu acho que isso é fundamental para que o nosso país possa avançar rapidamente. E aqui eu fico à disposição dos senhores para continuar aqui nesse debate. Muito obrigado, deputado. Zé, passo a palavra para você para suas considerações iniciais. Bom, boa tarde a todos. Cumprimentar o deputado Aguinaldo Veloso, agradecer ao Bichara pelo convite, aí mais uma oportunidade a gente estar aqui com os colegas. O tema eu queria só secundar e talvez aprofundar mais um pouco o que o deputado já tinha colocado. Primeiro, sobre o momento de realizar a reforma tributária, né? Eu costumo dizer que, ao pé da letra, a nossa última reforma, no sentido, né, de construção de um novo sistema, foi realizada em 1965, né, quando você estava montando uma nova economia, uma economia baseada em bens duráveis, que depois deu a base para o milagre econômico, e antevendo o que era o modelo econômico, se construiu um sistema tributário compatível com aquilo que viria pela frente. Por isso, inclusive, se optou, por exemplo, para ter um IPI federal e não um ICMS, que devia ser o contrário, né? O Brasil foi pioneiro, foi dos primeiros países a adotar um imposto do estilo valor adicionado em escala nacional, e como você estava estruturando uma economia industrial, né, a opção foi deixar o imposto sobre produtos industrializados na mão do governo federal, que naquele momento era visto, inclusive, como potencial de arrecadação tão grande quanto era o ICMS, né? Ou era o ICM, né? A mercadoria ficava com o Estado, e serviço que ninguém nem sabia direito o que era uma coisa irrelevante, era o herdeiro lá do imposto sobre indústrias e profissões, né, da década de 40, deixava lá para os municípios. Vocês vejam como a realidade muda, né? O IPI hoje arrecada menos do que o PIS. O ISS, por sua vez, é o imposto mais dinâmico da economia brasileira. E nós estamos, na minha opinião, já estávamos diante de uma quebra assim, de paradigma econômico, e a Covid vem e acelera isso, deixando, acho que já está claro mais ou menos para todo mundo, nada vai voltar a ser o que era antes, né? Nós vamos ter que construir um novo normal, com novas instituições, e dentro desse contexto, mais do que nunca,
né? Como o deputado bem colocou, precisa-se de uma reforma tributária, agora uma reforma que olhe o futuro, né? Que tenha a mesma esperteza, desculpe falar, mas acho que a ideia é a mesma esperteza, né? Que se teve em 65, quando se olhou para frente, né? E se vê, bom, a economia vai por aqui, a sociedade vai ser uma sociedade de bens, de consumo de bens duráveis, eletrodomésticos, veículos, carros, e você desenhou um sistema tributário compatível com aquilo que vinha pela frente. Agora eu acho que vai vir outra coisa pela frente, e eu acho que é muito importante ter a disposição, né, de se enxergar e, como bem colocou aqui o deputado, de debater, conversar, algo que o Congresso brasileiro faz muito bem. Eu queria enfatizar, aliás, um ponto que eu acho que vem sendo dado pouco destaque sobre a contribuição que o Congresso está dando nessa crise, né, na guerra do Covid, que significa, ao mesmo tempo, ao meu ver, um passaporte da sua boa disposição com reformas pela frente. Poucos congressos do mundo continuaram funcionando em teletrabalho, como o brasileiro, e eu não conheço, já diz, lógico que a gente não consegue cobrir, já perguntei para vários colegas que Congresso aprovou uma emenda constitucional no meio da pandemia e entre, né, ser proposto e ser aprovado, deputados, foi 6 semanas, né, 7 semanas, com envolvimento das duas casas, a iniciativa da Câmara dos Deputados, o Senado reestruturou a proposta, voltou para a Câmara endossou. Então, o orçamento de guerra, eu acho que, sobretudo, é outro referencial importante para a frente, da boa disposição que o Congresso tem para enfrentar desafios, né? Nesse caso, inclusive, na minha opinião pessoal, também não tem sido dito, com o depreendimento dele, Congresso, delegar poderes ao Executivo que nem tinha pedido, e que eu acho até que, inclusive, não está nem exercendo os poderes que foram dados pela emenda constitucional. Na saída da Covid, que acho que vai demorar ainda algum tempo, acho que, assim, antes de tudo, é importante não errar a mão, né? Se errar agora vai ser crucial. Acho muito perigoso a ideia de ficar falando em aumento de impostos neste momento. O momento não é para isso. O momento, inclusive, ainda não acabou o desajuste, tem hora para desajustar e hora para ajustar. Cada coisa em seu tempo. E, sobretudo, eu não acho interessante discutir medidas isoladas quando se vinha nesse embalo, né, no processo da reforma tributária. Quer dizer, tem que ter consistência, tem que tratar tudo ordenadamente. É curioso aí nesse ponto que o Brasil tem discutido, não vamos aumentar a carga tributária para pagar, né, o gasto, vamos criar imposto disso, daquilo. A gente olha o resto do mundo, esse debate não existe. Ninguém, nesse momento que você tem uma pandemia de saúde e estamos no limiar da recessão, que já é certa, virar a depressão, que eu acho que no caso brasileiro já está dada, você criar imposto, você tanto pode aprofundar a depressão, quanto você retardar ou mesmo impedir a saída da depressão, sobretudo numa economia como a nossa, que tem um espaço fiscal muito curto. Acho que não é nem consenso, é unanimidade que a gente tem que sair dessa pandemia com investimentos, e esse investimento tem que ter um peso muito grande do setor privado. Se ele talvez na partida não consiga, né, disparar o processo, seja público, o ideal é que a gestão seja privada, o financiamento seja privado, na medida o mais rápido possível, e você depois até consiga tocar tudo pelo lado privado. Nesse sentido, a pior coisa que se pode fazer agora é falar em tributar investimento, tributar o capital, porque você vai afugentar o capital, que primeiro o capital estrangeiro já vai estar fugindo, já vinha fugindo um pouco do país pelas questões ambientais, agora a gente ainda soma problema da saúde, um problema político gravíssimo, quer dizer, duas questões graves que, ao meu ver, não tão cedo você vai ter de volta investimento estrangeiro. Por isso que a gente não pode errar a mão no capital, na tributação, e sinalizar a tributação de capital, que, primeiro, afaste o nacional, né?
não o leve a aproveitar o aumento de poupança que nós estamos tendo agora na pandemia e converta em investimento. E, se, na medida do possível, consiga trazer estrangeiro. O mundo inteiro, até tinha outro dia, estava brincando, brincando não, falando sério, mas é um pouco risonho. Quando a gente olha o que o mundo fez, ou está discutindo, ou adotou de aumento de imposto depois da pandemia, eu até revisei hoje, Bichara, de manhã, só tem 2 casos. Imposto sobre maconha recreativa e sobre jogos. Sobre essas 2 coisas. Ninguém está fazendo nada. Ao contrário, né? Mundo afora, você está reduzindo o imposto sobre microempresa, você já começa a adotar a redução de impostos sobre investimentos em construção, em infraestrutura, e, quando muito, você tributa o supérfluo, né? Que seriam esses 2 casos. O ideal, até deputado, e aproveitando, né? Eu acho que os parlamentares, o ideal era que toda essa discussão ficasse concentrada na Comissão de Reforma Tributária, ao meu ver, para que tenha consistência, né? Tenha uma estratégia, seja consistente, porque, se começar a adotar medidas isoladas, tanto retarda a reforma que nós tanto precisamos, que eu acho, inclusive, que não é uma reforma, precisa de um novo sistema tributário, quanto atrapalha ou mesmo impede a retomada da economia. No Brasil, dessa vez, antes, todo mundo falava assim, eu não consigo fazer reforma tributária porque o fisco não quer, né? Porque a administração fazendária não quer. Muito bem. A administração fazendária brasileira vai ser das que mais vão sofrer com essa crise. Por quê? Nós temos uma carga tributária muito baseada nos tributos indiretos. Por isso, inclusive, toda a ênfase, né, na questão do IBS, do IVA. O tributo indireto, que é o tributo sobre faturamento, bens e serviços, é o que é mais sensível a essa crise. É o que cai mais. A gente tem uma conta aqui grosseira. Eu acho que a carga tributária, que tinha chegado aí na casa, depende das medidas, mas no conceito mais abrangente, 35 pontos do PIB, vai cair ao menos em 2 pontos. Eu diria 2 pontos por baixo, numa visão otimista. O ICMS fechou agora, né? Sexta-feira, provavelmente é o pior mês da história. Em alguns estados ricos caiu 22%, outros estados ali em todo caíram na casa aí de 27%, 30%, e teve estado perdendo 30%, 35%. E lembrando que isso não tem a ver com simples microempresa, que tem um peso muito pequeno, né, na arrecadação do ICMS. E vai continuar caindo, porque o ICMS, como tem muita substituição tributária, ele demora um pouco ainda para rebater o impacto da crise. Então, pelo lado da arrecadação, eu acho que mais do que nunca a gente vai ver. Se era dito que estados e municípios não queriam fazer mudança para não perder a arrecadação, eles já perderam a arrecadação. E a Receita Federal também perdeu, né? Todo mundo perde, né? Eu acho que também, e aí para encerrar, nós vamos sair dessa crise com uma concentração de negócios, sobretudo os chamados negócios virtuais, maiores do que uma concentração muito maior do que a que a gente já tinha antes da crise, né? Basta dizer que nós estamos aqui, esse aqui é o Zoom, né, Bichara? Estamos aqui falando pelo Zoom, que hoje acho que vale mais do que todas as companhias aéreas do mundo, somadas. O mundo inteiro não vale um Zoom. Nunca se comprou tanto pela internet, seja em sites das grandes conglomerados internacionais, seja locais. Se descobriu que é possível ter vida financeira sem entrar dentro de uma agência bancária. E não tão cedo, muita gente não vai voltar, vai na agência, né, para tratar do limite. Mas está mudando tudo, né? Advocacia, o CNJ aí determinou no Brasil fazer audiências, o próprio Congresso, como o deputado colocou aqui, da Comissão de Reforma e todas as outras comissões, eu acho que a tendência é, passada a crise, é ter muitas audiências, muitas sessões, muitos trabalhos virtuais e deixar as grandes decisões, as mais importantes, a exemplo do Supremo, do STF, do STJ e demais. O presencial vai ser exceção, não vai ser a regra.
E eu estou colocando isso para dizer assim, o nosso sistema tributário vai ter que se moldar também a este mundo, que é muito mais virtual do que presencial. Não é nada fácil, tem várias ideias, tem as discussões, e ninguém tem resposta pronta. Às vezes surgem respostas fáceis, ou que eu até costumo dizer românticas. Vamos cobrar um imposto sobre robô. Primeiro, o que é robô, né? Um computador, um smartphone que faz tudo o que faz, pode até ser chamado de um robô, né? Nos dias de hoje. Você compra sobre a propriedade, né? Sobre o uso. Primeiro, a própria definição de robô, a gente não sabe o que é. Não existe solução simples para problemas complexos. Isso aí é o dito popular que todos nós conhecemos. A questão tributária já era complexa antes da crise, se tornou mais complexa. A única certeza que a gente tem, nós vamos ter que mudar. Vamos fazer mudanças fortes. E eu acho que o mais importante, e eu gostei muito aqui da fala que aqui encerrada do deputado Aguinaldo, quando ele bateu muito na tecla do diálogo, né? Falar, ouvir, conversar, né? Testar, olhar o que o mundo está fazendo. Eu, agora há pouco, estava conversando com um colega, eu dou aula no IDP, com meus orientantes, e um orientando, que até trabalha no Congresso, estava dizendo, não, trabalhei aqui num projeto doido. Eu falei assim, essa hora não existe projeto doido. Quanto mais ideia, projeto, você colocar ao debate, é importante. Agora, de novo, o ideal é que esse debate seja feito de uma forma consistente e tome cuidados com as sinalizações que venham se dar. Não podemos sinalizar contra investimento, sobretudo privado, porque nós vamos ter que sair dessa crise por esse investimento. E essa questão, esqueci aqui de comentar, né, por último, da tributação virtual, da tributação da economia digital, é complexa, mas a gente está estudando, tiveram até a oportunidade, né, de ter a presença do deputado em debates que a gente fez no IDP no lançamento do nosso livro Tributação 4.0. Bichara, inclusive, é um dos autores dos capítulos. Eu escrevi o capítulo, tive a oportunidade de coordenar, e num dos lançamentos, aí que eu queria encerrar, foi engraçado que alguém chegou e colocou assim, mas vem cá, vocês fizeram várias perguntas, aí eu estou lendo aqui o livro, não tem resposta. Eu falei assim, olha, não tem resposta simples. E o que a gente tem é que colocar as perguntas, procurar o máximo de respostas possíveis e conseguir construir com o diálogo a solução, encontrar o norte. Eu acho que o mais importante nesse momento é diálogo, conversa, e cabe a nós, técnicos, darmos os melhores subsídios possíveis a quem está tomando quem tomará as decisões, os deputados, os senadores, né, ouvidos, os executivos federal, estadual e municipal. Bom, fico à disposição aí para o debate. Obrigado, Zé. Eu queria aproveitar e fazer 2 avisos rápidos que eu esqueci de fazer no começo. O primeiro é que quem quiser mandar pergunta pode usar aqui o nosso chat. E o segundo é que esse é o primeiro de uma série de conversas que vamos ter sobre reforma tributária. A próxima já está marcada para o dia 16, acho que vocês já receberam o convite, onde nós teremos a honra da presença do economista Bernardo Api, autor da PEC 45, e do economista Samuel Pessoa. Aliás, o Bernardo Api nos honra aqui hoje com a sua presença, ele está aqui escondidinho, mas eu vou denunciá-lo, e eu já disse que se ele quiser fazer alguma intervenção, a gente abre aqui com o maior prazer a câmera para ele, enfim, já disse a ele que ele está convidado. Esse ponto que você falou, Zé, do diálogo, eu acho que é muito importante, e é preciso aqui uma palavra de reconhecimento para o Congresso Nacional, na pessoa do deputado Aguinaldo. Realmente, o Congresso, de um modo muito elogiável, sempre esteve aberto para os inputs da sociedade, da comunidade jurídica, na reforma tributária, né? Então, todos nós tivemos a oportunidade de estar algumas vezes lá debatendo, e isso é muito salutar, né? Essa é uma reforma que não está sendo feita de cima para baixo, mas sim com uma participação muito ativa da sociedade. Isso é digno de registro, é muito importante. Eu queria já endereçar aqui uma indagação concreta para o deputado Aguinaldo, depois eu vi um comentário do Zé Roberto, que é a seguinte, vou me permitir uma breve introdução, porque não sei se os colegas que estão nos escutando estão
estão a par do assunto, mas só para lembrar que hoje a gente tem, então, duas PECs, né? A PEC 45, oriunda da Câmara, e a PEC 110, oriunda do Senado, ambas visando, então, a reforma tributária. Eu acho que é correto a gente afirmar que elas são PECs parecidas, uma nasce de uma costela da outra, né? E as duas, então, objetivam criar o IVA nacional, que seria o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Algumas diferenças, me parece que não inconciliáveis, né? O deputado Aguinaldo tem aí a dura missão de transformar esse texto numa coisa só, e é o relator do que hoje carinhosamente se chama da PEC 155, né? Que é a soma da 110 com a 45. Mas eu queria indagar nesse ambiente, o deputado Aguinaldo, o seguinte: a PEC, principalmente a PEC 45, ela é uma PEC que cuida de tributação sobre o consumo. Também a 110, embora a 110 trate de uma outra coisa, mas o traço distintivo das PECs é a tributação sobre o consumo. E aí é claro que nós estamos um pouco diante de uma escolha de Sofia. Ou se mexe no sistema inteiro fazendo uma reforma perfeita, ou ao menos se mexe em tributação sobre o consumo e depois a gente vê o resto. Me parece que a opção, então, que o parlamento estava caminhando e já fazendo muito, porque a dificuldade de se aprovar uma PEC sobre consumo já se revelava imensa. O receio que existe é de que, aprovando uma PEC só sobre consumo, a gente acabe agravando a desigualdade de renda, a desigualdade social que existe hoje no Brasil, né? Esse fosso, como o deputado Aguinaldo se referiu, na medida que o Brasil tributa consumo de maneira substancialmente mais onerosa que os outros países. Por exemplo, um dado da OCDE, a participação nos impostos sobre a renda na arrecadação total no Brasil é de 21% e na OCDE é 34%. Sobre o consumo do Brasil é 49% e na média da OCDE é 32%. Então, a indagação que eu faço ao deputado Aguinaldo é se esse cenário pandêmico vai eventualmente nos levar para uma reforma que não trate apenas de consumo, abordando renda também e outras hipóteses de incidência, ou a ideia é que a gente fique concentrado na tributação sobre o consumo mesmo? Bom, eu acho que, como disse Zé Roberto, eu tenho uma visão, não vou aqui adiantar o que o Congresso fará, mas eu posso adiantar um pouco o que eu penso. Eu acho que nós vamos ter que reaprender. Vamos dizer, reaprender a gente tem que se esvaziar, né, de tudo aquilo que a gente já conhece para poder ousar um pouco e entender um pouco o que o Zé Roberto falou, que é olhar para o futuro. E a gente ter o cuidado de não ser irresponsável num momento como esse. A gente tem que ter tranquilidade, serenidade, para não avançar o sinal, vamos dizer assim. Mas acho que também não podemos perder a oportunidade de talvez ousar numa reforma. E aqui eu não quero ser específico para esse ou aquele tema, porque eu acho que isso tudo, na minha opinião, nós só vamos poder avaliar isso daqui a um tempo, quando nós estivermos saindo, um pouco aquela imagem de guerra, onde você tem ali a fumaça se dissipando e a gente saindo dos escombros e vendo assim o que sobrou. E aí nós vamos precisar fazer essa reconstrução. E essa reconstrução é que, na verdade, será uma decisão do conjunto como um todo, com todas as repercussões que elas implicarão. E aí nós temos aí, como disse o José Roberto, nós temos uma mudança de comportamento que a gente já tinha, a gente já vinha tendo uma mudança de comportamento social. Isso agora a gente pode dizer que foi dado um cavalo de pau, né, numa expressão mais popular, e a gente hoje tem um mundo completamente diferente, onde nós vamos ter hábitos diferentes. A gente descobre que, por exemplo, é possível se viver da mesma forma, talvez até eu conversava com minha esposa, você tem outros hábitos, você substitui os hábitos, quer dizer, você pensa que aquilo que talvez fosse impossível, você descobre que não é impossível viver assim. Então, são mudanças de hábitos, de atitudes que vão determinar como nós vamos tratar esse futuro próximo.
E isso nos faz ter a tranquilidade para dizer o seguinte: eu acho que a gente tem que estar aberto a construir num cenário de reforma. Se é um novo sistema, se a gente deixa tudo, talvez a gente tenha que. A gente tem as dificuldades, são as dificuldades daquilo que a gente está apegado, né? Porque a gente se apega às coisas. E é muito difícil você romper isso, né? Porque isso vem da nossa natureza humana de estar apegado ali àquelas, às vezes, às convicções, às vezes aquilo que está funcionando e eu acho que aquilo o que vem de novo não funciona. Mas, como disse anteriormente, eu acho que esse é o momento para a gente, quem sabe, ousar nessas soluções. E talvez inovar, não sei, trazer um imposto que nem existe, não sei, você trazer dentro de um arcabouço desse que nós estamos discutindo, como sendo uma base arrecadatória. O que eu estou, na verdade, querendo dizer é que eu acho que a gente não pode fechar nada num momento como esse. Nem antever uma posição, como o Zé Roberto falou, e alguns economistas disseram, vai ter que aumentar a carga tributária para poder cobrir esse custo. Que custo? Eu não sei ainda qual é esse custo. A gente não sabe o tamanho do custo que nós vamos ter. Esses auxílios emergenciais, eles vão ser duradouros em que tempo, né? O que é que vai ficar perene, o que é que não vai? Tem muita coisa que, inclusive, existe aflição do próprio mercado de não se cometer aquilo que é a tentação de momentos como esse, de aquelas concessões que tendem a ser concessões que deveriam ser temporárias, essas concessões sofram pressões políticas para que sejam permanentes. E quem paga a conta? Todos nós, a sociedade como um todo é que vai pagar. Então, são escolhas que nós temos que fazer como sociedade, mas eu acho que com muita responsabilidade. E o que é que eu posso adiantar? Nós vamos trabalhar, a ideia nossa é promover os debates no âmbito da comissão mista, né, para que se possa retomar esse debate rapidamente, já agora, quem sabe já agora, mas sem perder de vista tudo o que está acontecendo simultaneamente. E aí, lógico, a gente aprender com o que está produzindo no mundo, o que é que tem de mais moderno, quais são as inovações, o que é que está... Tem tanta solução que está sendo dada agora, nesse momento de pandemia, tem tanta empresa que está sendo criada agora, tem tanta solução que aconteceu por força da pandemia. Então, eu acho que é um momento também de aprendizado para todos nós. E a gente tem um pouco também de humildade para dizer, como disse muito bem o Zé Roberto Afonso, eu estava, Zé, nessa hora que do lançamento do livro, que se perguntou, sim, eu li um livro, mas só tem pergunta, né? Não tem solução. E tem muita coisa que eu também não sei, as pessoas me perguntam, eu digo, olha, eu estou buscando essa resposta, né? Nós estamos buscando essa resposta. Não existe uma receita pronta para aquilo que a gente está precisando em termos de reforma tributária. É um desafio para todos nós. E é um desafio que a gente tem que construir, uma solução que a gente tem que construir juntos. E eu quero aqui ter a humildade de dizer que nós temos que dividir essa responsabilidade enquanto sociedade. Porque isso não pode ficar na mão de uma pessoa só, com o poder de dizer assim, não vai ser assim. Não, isso é uma construção partilhada, federativa. Nós já temos um sistema de federação que é complexo, né? Na sua história, na construção de sua história. Então, sempre se tenta se tirar essa concentração desse modelo federativo que nós tivemos, mas o fato é que, embora até que se diga hoje mesmo menos Brasília e mais Brasil, toda hora que você vai discutir alguma coisa que é mais Brasil, você tem dificuldade. Então, não é uma coisa simples. A gente tem que construir isso juntos, mas eu vejo isso como um desafio extremamente positivo. Eu me sinto assim, desafiado junto, e a gente fica renovado, rejuvenescido, porque são esses desafios também que nos alimentam, né? Enquanto
ser humano para a gente juntos estar buscando essa solução. A nossa ideia é essa, é partir do que nós temos. Lógico, a gente tem uma proposta que está apresentada nas duas casas. Eu até vou brincar com você, Bichara, porque, na verdade, as duas propostas são da Câmara, porque uma foi o Raul que apresentou quando estava na Câmara, né, e reapresentou no Senado. E eu também tenho falado com o Raul, a gente tem conversado bastante. Eu acho que a partir daí você construir, a partir dessas propostas, você construir uma solução. E aí eu não me sinto assim, eu não tenho... Eu acho que esse é o momento da gente estar aberto para ouvir. E como dizia Salomão, né, como ele escreveu, há tempo para tudo debaixo do sol. É tempo de falar e tempo de calar. Talvez seja esse o tempo da nação brasileira calar e ouvir, né, em vez de ter tanta gente falando. E aí é o momento da gente estar ouvindo. E ouvindo a gente aprende. Esse é o momento que eu estou como relator. A gente, lógico, estava no momento de tentar fazer um relatório, o mundo mudou, a gente tem um quadro. Eu sempre digo o seguinte: era interessante, você discutir uma reforma tributária, talvez fosse oportuno você discutir quando você tem uma situação fiscal mais cômoda, né? A gente já começou a discutir no ambiente de desconforto fiscal e agora nós temos uma situação muito mais difícil a ser vencida. Por isso que a gente precisa trabalhar com muita responsabilidade, olhando para esse futuro, com responsabilidade, para também você não trazer instabilidade, que a gente não pode mexer em impostos que você não traga a mesma, vamos dizer, a mesma, pelo menos, não posso falar em tranquilidade, mas a mesma segurança, né, arrecadatória que esses impostos possam trazer para que você possa garantir aí a fazer frente a esse fiscal que nós temos apresentado no futuro. Agora, isso não impede que a gente não possa usar, porque se a gente for pensar, enquanto o mundo estava em pandemia, anteontem, no sábado, estava mais uma vez um foguete sendo lançado com 2 astronautas numa parceria público-privada, vamos dizer assim, né? Então, nos Estados Unidos. E muitas soluções estão andando. Então, acho que nos momentos de crise também é que a humanidade termina crescendo. E esse é um momento de crise que a gente tem que apresentar essas soluções. Deputado, como é momento de ouvir, nós todos estamos aqui muito ansiosos para lhe ouvir. E aí eu tenho aqui muitas perguntas já. Eu vou tentar sintetizá-las algumas e pegando um gancho aí no seu comentário sobre a novidade, sobre o novo, nós temos aí a todo momento alguém que lembra de uma novidade que cheira a naftalina, que é a CPMF. Então, eu queria ouvir o senhor e depois o Zé Roberto, no sentido de, será que há alguma hipótese de a CPMF vir embalada na reforma tributária? E lembrando que isso parece ser uma certa obsessão do ministro Paulo Guedes, na redução da contribuição de folha, né? Então, será que a CPMF viria em contrapartida de uma redução da contribuição de folha? Eu queria lhe ouvir e também ao Zé Roberto o que o Zé pensa em termos teóricos sobre a CPMF. Olha, eu acho que a gente tem um desafio pela frente. Se você me perguntar particularmente, eu tenho muita simpatia por você desonerar a folha. Agora, isso tem um custo, né? A gente toda mexida que você vai fazer numa reforma, você tem que projetar de onde você vai tirar esse custo, né? Então, a gente está fazendo um estudo desde o início com o próprio API, discutindo com muita gente. A questão do imposto dessa natureza, é preciso você avaliar com o primeiro ponto de vista político, né, que você tem vamos dizer assim, uma rejeição do imposto na casa, desse imposto, e a rejeição por uma questão muito fácil você registrar, que primeiro era uma contribuição provisória e que tinha uma destinação específica. E não raro esse tipo de contribuição no nosso país, ao longo do tempo, foi incorporado, né, se mudando a sua destinação final. E
isso ao longo do tempo. Não estou falando nem especificamente dessa, mas a gente teve outras contribuições também que terminaram virando vamos dizer assim, um atalho para que esse recurso ficasse direto na União e que não fosse partilhado com estados e municípios, né? Então, assim, há uma resistência muito grande. Eu acho que o governo vai voltar com esse tema, pelo menos é o que a gente tem ouvido, a minha impressão, mas acho que é um tema de difícil aprovação na casa. E aí a minha visão é de que você trabalhar... O meu sonho como relator era fazer uma reforma que a gente pudesse reduzir impostos, né? Era a minha... Você vai fazer uma reforma onde eu vou simplificar, você vai fazer uma reforma tributária que você reduz impostos. A gente sabe que isso tem uma dificuldade muito grande. A gente não tem como produzir isso nesse momento, né? E agora mais ainda. Então, eu acho que um imposto como esse, vir agora, eu acho de difícil apreciação na casa você criar um imposto como esse. Acho que você teria outras soluções que você pode pensar. Nós estamos estudando. Não é fácil também essa equação, mas também desonerar a folha. Eu vou desonerar porque eu vou criar aqui um outro imposto. É uma conta gráfica que você faz na simplicidade, vamos dizer, da solução, né? Tem gente que defende, eu respeito, mas acho que a gente devia talvez pensar um pouco mais para encontrar uma solução que não representasse nada de provisório, mas que representasse alguma coisa como transitório, dentro já de um sistema tributário que cumprisse uma missão durante aquele período de transição. E aí tem vários instrumentos que nós estamos discutindo para fazer esse aprofundamento dessa discussão. Michel, eu acho que, primeiro, a preocupação com a desoneração da folha já era importante, né, antes da crise, e agora com o desemprego que vem da recessão, da depressão, que se soma ao desemprego estrutural que você já tinha com a automação, torna esse assunto muito mais urgente. Agora, é preciso, de novo, como o deputado colocou, tem que olhar com muita calma, né? A ideia de que você tem uma alíquota menor vai gerar maior demanda ou maior contratação de trabalhadores, a ideia é que pressupõe que você tem uma economia onde a demanda está funcionando normalmente. Mas a demanda derreteu na economia brasileira, ela derreteu na economia mundial. Então, não basta só você reduzir a alíquota, que eu até diria que acho que a alíquota hoje é indiferente para quem vai tomar a decisão de contratar ou não, neste momento. Para sair da crise, vai demorar. O que precisa se considerar muito é a chamada tendência ao trabalho independente. Ou tem várias denominações, cada um usa. O Brasil fala muito em pejotização, conceito que eu não gosto, porque, primeiro, que passa a ideia que a pessoa física, o trabalhador que escolheu virar pessoa jurídica. Mas não, ainda mais no Brasil, muito mais do que no resto do mundo, é o empregador que quer contratar como pessoa jurídica. Se já era assim, quando você até tinha um desemprego baixo, imagina como vai ser agora. Boa parte dos empregados que perderam emprego recentemente não vão voltar a ser empregados, né? E vão estar indo para esse trabalho independente, que, aliás, outro conceito muito ruim, trata-se tudo como informal, né? E boa parte deles não são informal. O microempreendedor, o MEI, quem está escrito no MEI, a microempresa do Simples ou da pessoa jurídica, é formal, aliás, às vezes até mais formal do que o empregado. Então, a gente precisa ter políticas públicas adequadas. Eu bato muito na tecla que não
Não podemos continuar tratando como assunto de polícia o que é assunto de política. E a política tributária também. Eu não descarto, acho que a ideia do CPMF está aí, mas não é só essa hipótese. Né? E eu acho engraçado que a gente simplifica, ou é uma coisa ou não é outra. Quer dizer, acho que tem um problema, sim, na desoneração da folha, agora a solução não necessariamente passa só pela CPMF. Vale lembrar que a Constituição de 88 já tinha feito um movimento na linha de diversificar as fontes de financiamento. Só que a Previdência cresceu tanto e que você voltou, inclusive poucos anos depois, a deixar a contribuição da folha só para a Previdência, a COFINS, o PIS, né? A contribuição sobre o lucro para financiar o resto. Quando que a ideia era você ter um mix, que, aliás, é muito curioso, o Keynes defendeu o que a Constituição de 88, que a Constituinte fez em 88, era o que o Keynes tinha defendido lá em 1940 e nada, quando ele dizia: não se baseie só no salário, porque senão a carga do salário vai ficar muito grande, você vai ter que sair. Temos que buscar alternativas, e eu, pessoalmente, gosto muito da ideia de você diversificar fontes. A CPMF como um imposto mínimo, eu acho que é uma coisa. A CPMF como um imposto sozinho é outro bicho. E aí complica quando nós vamos para um mundo de baixa carga tributária. Perdão, de baixos juros. Baixos juros nominal. Nós vamos para um mundo que vai ter provavelmente deflação, quer dizer, ou seja, o que você bota no banco hoje é menos do que o que você não vai ser remunerado. Em alguns países, inclusive, você depositar dinheiro no banco, a taxa de juros é negativa. Então, como é que, quando você já tem a taxa de juros negativa, como é que você vai tributar o dinheiro, vai colocar um imposto sobre o dinheiro? Isso tende, inclusive, a afetar, já o filme conhecido, né, a bancarização da economia. De novo, a CPMF, junto com outros, eu acho que é um caminho. O ponto principal, só para encerrar, é que esta ideia de CPMF contra folha passa uma ideia que quem paga CPMF é como se quem pagasse a CPMF não tivesse empregados, mas não é isso. Os dois, quem tem empregado pagaria também a CPMF, e não necessariamente a redução da folha compensa, porque depende do tamanho da sua movimentação financeira, do seu negócio, em relação à folha. Esta troca, por exemplo, para a indústria seria terrível. O setor de serviço, favorável, dá para entender porque o serviço apoia a proposta. Né? Fizeram a conta. Só que a gente tem que fazer a conta de país e não a conta só para um setor. De novo, CPMF dentro de um mix, eu acho que é uma proposta que tem que se considerar, e concordo, pode se considerar, mas não isoladamente, ainda mais num mundo de depressão. Né? Se taxa de juros baixa, quase negativa, com depressão. Não tem nada a ver com 2017, né, o último ano que se cobrou CPMF, quando você tinha a Selic na casa de 22%. Aí você podia cobrar 0,38%, porque estamos falando de 22%, é nada. Outra coisa é você falar de 0,38% quando, eventualmente, você está depositando dinheiro no banco. Aliás, o monte está acontecendo na economia brasileira, muita gente está fazendo poupança e está deixando o dinheiro parado na conta corrente ou na caderneta de poupança, quer dizer, não rende nem os 0,38%. Se fosse essa alíquota, né? Óbvio que a alíquota depende. Obrigado, Zé. É importante também ter o esclarecimento. Eu também queria pedir desculpa à audiência, porque nós temos muitas perguntas. Infelizmente, não vai ser possível endereçar todas. Eu vou tentar aqui resumir, concentrar algumas. Né? Um ponto, deputado Aguinaldo, que muita gente se pergunta e que é objeto de um pouco de dúvida da comunidade, e tem algumas perguntas aqui nesse sentido, é com relação à alíquota única. Né? Acho que há uma preocupação de que o IBS, ficando com a alíquota única de 25%, eventualmente onere muito, sobretudo alguns serviços fundamentais, como saúde e educação. Né? Por exemplo, para simular uma hipótese simples,
para os colegas que estão nos assistindo, uma escola paga hoje, grosso modo, 8,65 em termos de tributação sobre o consumo. 5% de ISS, 3,65% de PIS e COFINS. Iria para 25%. Tudo bem que esse tributo ele será neutro na medida que ele será inteiramente repassado para o consumidor final, ou seja, em tese, ele não vai onerar o contribuinte no meio do caminho. Mas, por outro lado, também parece ser verdade que nem todo preço contempla essa elasticidade, né? Então, que isso poderia gerar em algum momento um aumento real de carga. Então, eu queria lhe ouvir, deputado, sobre a questão da alíquota. O senhor considera que será possível a gente trabalhar com algumas alíquotas variáveis ou segue firme aquela premissa inicial de uma alíquota única para o imposto sobre bens e serviços? Bom, em relação à questão das alíquotas, primeiro a gente fazer aqui uma percepção, e lógico, toda proposta que você tiver, quem defende outra proposta vai combater usando outros argumentos. É natural e legítimo que se ponha isso no debate. De fato, você vai ter, em algum momento, alguns setores que vão ter vamos dizer assim, um impacto um pouco maior do que outros, lembrando sempre que, a bem da verdade, quem paga o imposto, em última instância, é o consumidor. Ele é o cidadão que vai pagar o imposto. Segundo, é que a gente tem que construir uma reforma tributária pensando na federação como um todo, pensando no país. Se nós formos pensar, olha, esse setor aqui vai ter um impacto um pouco maior do que o outro, eu vou ter que resolver todos os setores, nós não vamos ter reforma tributária. Porque foi isso que aconteceu no passado, e é isso que acontece na casa quando você tenta dar uma solução que atenda a todos. Eu acho que esse é o momento em que todos nós, como brasileiros, lógico, nós temos alguns setores que têm um impacto maior e a gente está com um olhar para esses setores para não tirar, vamos chamar assim, a neutralidade daquilo que nós estamos pensando como o IBS, já que a gente está agora falando restritamente, especificamente nele. Mas eu acho que dá para você trazer soluções que equalizem isso, né? Não queria aqui antecipar nenhuma delas, porque eu estaria antecipando o relatório, né? E ainda nós estamos na fase de discussão, dos debates, vamos ouvir bastante para essa construção. Mas a primeira premissa que a gente tem que ter é essa. Primeiro, o efeito do imposto, a gente tem muito medo, e de fato tem que ter mesmo, porque a nossa carga tributária é muito alta, né? A gente paga muito imposto, a gente tem pouquíssima entrega do poder público, porque a gente não tem infraestrutura, a gente não tem saúde, não tem educação, né? O nosso imposto, e aí tem uma diferença, ele é cobrado por dentro. Então, quando você fala numa alíquota de 25%, qual é a alíquota que se paga hoje nesse setor específico? Quando você vai fazer essa conta, numa alíquota de 25% que é cobrado por fora, você tendo o crédito de tudo aquilo que você está gerando ali, a possibilidade de se creditar, e depois o débito, numa conta aí muito mais fácil, que você vai diminuir aí a hermenêutica, né? E, enfim, tirar essa possibilidade aí da subjetividade, né, na interpretação da nossa legislação tributária. Em especial, eu me refiro ao ICMS, porque você tem uma legislação, praticamente são 27 legislações, cada um com premissas que deveriam ser iguais, mas com distorções aí muito grandes. Uma empresa que é nacional sofre bastante num país como o nosso. Então, eu acho que esse há uma preocupação que é natural, porque é a preocupação da mudança, né? Mas eu prefiro ter
com muito mais previsibilidade, uma alíquota onde eu já entrego a César o que é de César, tá certo? E isso não interfere na minha atividade. Quer dizer, qual é o problema do Brasil hoje, na minha concepção? É que você tem hoje o nosso sistema tributário como fator de interferência na competitividade e na competição das empresas. Quer dizer, às vezes você tem uma empresa que consegue ser mais competitiva do que outra porque tem um determinado tratamento tributário. Então, isso é que eu acho que num país como um todo passa a ser injusto do ponto de vista das regras de mercado. Então, eu acho que há muita, assim, tem muita caricatura que está se fazendo ainda, sem que se tenha a real clareza do impacto de uma alíquota única, e você vai ter, ao mesmo tempo, a possibilidade de cada ente federado, né, ter a administração sobre a sua parte, vamos dizer assim, dessa alíquota única. E aí o que vai, na verdade, essa é uma discussão, não sei se você vou já adiantar aqui, o que vai talvez pesar muito é na questão da transição. Eu acho que a gente vai ter que pensar numa transição que se tinha um modelo de pensamento na transição, talvez hoje seja um dos desafios para nós, Roberto, a gente pensar que transição a gente faria num novo momento que nós estamos vivendo, num pós-pandemia, né? Que transição? Ela tinha que ser mais longa, ela tinha que ser muito mais rápida, né? Ela tinha que ser... essas são coisas que a gente vai ter que fazer essa discussão. Mas eu não vejo assim como... E outra questão que a gente já estava pensando, e eu concordo com o Zé Roberto, era na discussão de um fator para aliviar, sobretudo, a questão do serviço, né, que é de fato que teria um pouco mais de peso, era a própria desoneração da folha, que nós estamos estudando desde o início, mas não com uma solução que seja perene, não uma solução que seja... Eu também não gosto de nada concentrado, eu prefiro diluir, para você inclusive diminui risco, até no potencial arrecadatório do próprio imposto. E isso se faz com responsabilidade. Então, eu acho que é possível que a gente tenha... Eu não sou apegado a nada, viu? Só para deixar claro também, não sou... Eu aprendi que quem tem ideia fixa é doido. Então, eu não tenho ideia fixa com nada. A gente tem que discutir, repito, e ver a construção que será a melhor construção em termos de aplicabilidade desse novo imposto que a gente está trazendo, que na verdade não tem nada de novo, né? Já a gente está atrasado, como disse Zé Roberto Afonso no início. Eu nem era nascido quando se criou a última reforma de 1965, né? Não sabia nem do que se trata, porque não estava aqui. Mas eu acho que nós temos que trabalhar com esse espírito. Primeiro, não dá para a gente pensar numa solução setorial. Olha, eu vou ter que atender esse setor aqui, vou ter que atender esse outro. Eu acho que a gente tem que pensar como país e saber que, tendo um sistema modernizado, ele vai ser neutro e eu vou ter... O que eu quero para mim como cidadão e para todos nós é que a gente possa ter um sistema tributário que não interfira na minha vida, que não seja hoje o que a gente tem, que ele é impeditivo no custo Brasil, que ele pesa, que você precisa ter numa empresa uma estrutura do tamanho do mundo para poder apurar os impostos, quer dizer, para você fazer o compliance, que tanta instabilidade, vamos do ponto de vista da segurança jurídica a gente tem, que se muda tanto que todo dia você tem uma instrução normativa regulando uma coisa que mudou por um entendimento, e você cria uma judicialização, cria um contencioso tributário absurdo num país como o nosso, que aí termina essa conta toda, paga a sociedade brasileira como um todo, porque isso tudo está embutido no custo Brasil. E se a gente for pensar o quanto isso
rouba de nós brasileiros, rouba da nossa riqueza, eu tenho certeza que, se a gente quantificar isso, nós vamos ficar assombrados com o que nós temos de prejuízo em função desse sistema que nós temos como um todo. Antes de passar a palavra para o Zé, só fazendo coro com a sua consideração, deputado, as pessoas que acham que é simples uma mudança em folha, talvez não estejam nem fazendo conta direito, né? Porque, por exemplo, a arrecadação de folha hoje são 350 bilhões ano. Não há fonte de custeio possível que se possa imaginar para suprir isso, né? Então, muitas vezes a gente escuta até do governo federal, vamos criar uma CPMF para compensar a extinção da contribuição de folha. É impossível, a não ser que essa CPMF tenha uma alíquota de 20%, que é uma coisa inimaginável, né? Então, realmente, eu acho que o senhor tem toda a razão, não há solução fácil, né? E esse dilema da contribuição de folha talvez seja até insolúvel. Mas deixa a palavra com você. E só para concluir, antes de Zé, se puder, 30 segundos, é só na linha do que ele disse. É bom lembrar que a gente está indo para uma taxa Selic de 2%, se brincar. Né? Nós estamos hoje 3%, e isso vai... E se nós formos no caminho do mundo, nós vamos ter juros aí negativos. Você vai taxar isso? É uma coisa complexa. Não, Bichara, acho que a gente podia ir para outra pergunta, que já colocamos tudo aí sobre essa questão. Tá bom, tá ótimo. A gente está já aqui com 1h10, não quero abusar da boa vontade de vocês. Eu vou, se me permite, vou tentar endereçar uma última pergunta que foi alvo de várias manifestações aqui. Muita gente preocupada com a questão do dividendo, né? A revogação da isenção da tributação sobre o dividendo, que hoje, a meu ver, lamentavelmente, está sendo debatido em paralelo à reforma tributária, né? Se me permitem aqui uma opinião, eu acho que a gente deveria hoje canalizar todos os esforços de debate em termos de tributação para a comissão mista. Não tem sentido a gente ficar discutindo a revogação do dividendo na sala ao lado, né? Mas eu queria lhe ouvir, então, sobre isso, deputado, ver qual é a sua opinião sobre o tema e saber se o senhor acha que esse assunto pode acabar sendo incorporado dentro do debate da reforma, na própria comissão mista ou não. Esse assunto foi levantado no primeiro dia da instalação, né, da comissão mista. Lá vários parlamentares, senadores e deputados levantaram esse tema. Como eu disse, eu não tenho assim, eu não tenho muita resistência àquilo que é racional. Se você pensar no modelo que alguns países praticam, que é você dividir quebrar esse imposto, né, no meio, e até para você não desestimular as empresas, e quando você for retirar da empresa você pagar, então isso é uma coisa. Você poderia pensar nisso, num modelo como esse. Se isso vai fazer diferença do ponto de vista arrecadatório, eu tenho pouca convicção de que isso vai trazer algum ganho do ponto de vista arrecadatório. Não sei. Porque aqui o que é que a gente faz? A gente tributa na empresa, depois você distribui o dividendo para pessoas jurídicas sem taxação. Alguns países quebram isso. Você paga um imposto menor, por exemplo, é como se na empresa você pagasse ali um imposto menor, e quando você fosse retirar, você pagaria essa diferença. Então, você pagaria... Mas eu tenho um pouca dúvida do efeito arrecadatório. Não tenho assim o que eu acho que existe um temor é de você pagar nas duas pontas. Aí você estaria tributando mais ainda, né? Então, aí existe uma discussão sobre tributação de grandes fortunas, que eu acho que também é uma coisa complexa. Tradicionalmente, nos países onde isso aconteceu, a fortuna tem uma mobilidade extraordinária. Então, ela tem uma capacidade de se mover muito mais rapidamente do que um foguete desse que foi lançado nesse fim de semana. Então, onde isso aconteceu, que se tributou a fortuna mudou, foi para outro lugar e rapidamente resolveu sua vida.
talvez seja, sim, um desafio, e aí eu acho que esse é o desafio, seja a gente ter um sistema progressivo. Eu acho que essa discussão está vindo para a baila, né? Cada vez mais nós vamos ser cobrados por ter um sistema mais progressivo. Está vindo também para a baila você ter uma conexão entre a reforma, o sistema tributário e a renda básica, né? Você definir isso de forma clara. Mas, assim, esse ponto eu acho que a gente tem que não deixar. Eu vou na linha do que você defendeu, do que o Zé Roberto falou. Eu acho que a gente tem que concentrar essa discussão, porque tem, e é natural que tenha, cada um cria uma proposta de solução para algum tema, né? O parlamento é isso mesmo, faz parte da natureza do parlamento. Mas acho que a gente tem sim que organizar isso, concentrar toda essa discussão, até porque toda decisão que você for tomar terá uma repercussão, né, do ponto de vista fiscal, inclusive. E aí cabe a gente ver o tamanho da responsável, o tamanho da conta que nós vamos ter que fazer, que ter, né, para fazer frente a esse gasto que foi necessário. Os outros países fizeram, alguns fizeram até muito mais em relação ao PIB do que o próprio Brasil, né? E o que eu acho que a gente precisa agora, talvez, é a mesma coisa que está acontecendo na pandemia. Em vez de a gente estar votando mais matérias, é talvez correr para a aplicabilidade daquilo que já se votou. Tem muita coisa já aprovada no Congresso que precisa chegar na ponta. Tem muito recurso que está empossado, que não chegou ainda no microempresário, no pequeno empresário. A gente viu aí que da Folha mesmo, pouco mais de, sei lá, 1,7 bi, o que eu estava vendo o Roberto Campos Neto falar, tinha sido utilizado. Então, eu acho que é muito mais agora fazer fluir aquilo que já foi construído, até para a gente ter um cenário também de saída na economia, porque eu também imaginava que o governo, na largada, ia apresentar um projeto concatenado entre as medidas sanitárias e já com as medidas econômicas. E isso não aconteceu, então ficou muito fragmentado, né? Cada setor levantando, apresentando um projeto para resolver um problema. Se isso for acontecer na tributária, é um caos, né? Você não vai conseguir andar. Então, é importante que, de fato, e mais importante ainda, nesse cenário desse agravamento fiscal em função da necessidade. Por isso que foi tão importante aqui o que o Zé Roberto falou no início, foi a nossa aprovação, mesmo virtualmente, de uma PEC que ficou conhecida como a PEC do orçamento de guerra, mas ela nada mais foi do que a demonstração de você dizer assim, estamos criando um orçamento à parte. Esse orçamento tem que ser gerenciado para esta crise, para exatamente a gente blindar de todas as tentações do ponto de vista de você perenizar tudo aquilo que está se fazendo durante a calamidade pública, e elas virão, essas pressões virão, cabe ao Executivo resistir a isso e ao Parlamento também cumprir o seu papel, não é deixando de socorrer quem precisa, né? Mas a gente sabe que isso termina, às vezes, até quem não precisa querendo que essas medidas se perenizem. E aí, nós não somos um país que temos ainda essa condição dessa extravagância fiscal, e eu aqui estou diante de um dos criadores da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu acho que esse foi um sinal muito grande, muito importante, da gente sinalizar que tem respeito à cultura de responsabilidade fiscal, e tudo isso acho que a gente vai defender como parlamento, que isso será uma percepção também importante, tanto aqui como lá fora, para esse investidor que já foi, e que, se a gente não acalmar essa instabilidade aí política, de meio ambiente, né, que está afetando muito esse investidor voltar para o Brasil, nós vamos ter dificuldades, já que, se a gente não reforçar a renda e o investimento, nós vamos ter dificuldade em ter crescimento econômico, que é o que vai equalizar, no meu modesto ponto de vista,
essa equação aí que a gente tem pela frente para ser resolvida. Maravilha. Zé, eu vou pedir para você fazer suas colocações sobre esse ponto, também se puder já endereçar aí umas considerações finais, né? Depois eu vou para a gente encerrar, mas eu quero que você fale antes, até porque você tem direito de resposta, porque o deputado Aguinaldo falou na mobilidade da fortuna. Então, você, como mora já em Portugal, é um exemplo aqui vivo da mobilidade da fortuna. Só não sei onde é que está a fortuna. A fortuna é viver, né? Nos dias de hoje. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria ressaltar um ponto que o deputado destacou, e eu acho que ele comentou e passou assim, um pouco batido, eu vejo passar batido no debate. A quem interessa este arranjo que a gente tem no Brasil de tributar pesadamente o RPJ e não tributar o dividendo? Interessa ao fisco. Né? Aliás, eu nunca vi ninguém do fisco defendendo reduzir a alíquota, né, do IRPJ e passar a tributar a pessoa física. Por quê? Da mesma forma que os fiscos estaduais adoram fazer substituição tributária, né, no ICMS, se pudesse, inclusive, voltava ao velho IVC, da substituição no limite, este nosso desenho do imposto de renda é a aplicação da substituição tributária do ICMS, dos regimes especiais da COFINS e PIS adaptados ao imposto de renda. Em vez de eu correr atrás de, sei lá, 500 mil investidores, acionistas da Petrobras, eu vou atrás da Petrobras, vou atrás da Vale e não dos 300 mil da Vale, nem sei quanto. Mas tem um componente de comodidade. Aliás, por isso, inclusive, que, em geral, o fisco adora a CPMF, que é o imposto que não dá trabalho, nem não dava trabalho para arrecadar. Então, tem que ter isso. O segundo ponto era reforçar também, como o deputado colocou, a revisão do quer voltar a tributar dividendo? Pode ser, mas você tem que rever. Né? Não dá para tributar na física e manter a mesma alíquota no RPJ. Agora, no RPJ, vai reduzir a alíquota do lucro real, vai ter que reduzir também a do lucro presumido. Tem que reduzir a do simples. A gente até tive a oportunidade de fazer esse alerta no artigo com o Bichara, porque eu só vejo todo mundo falando do lucro real e esquecendo que a alíquota do presumido, aliás, como diz o nome, né, ele presume que aquela incidência do IRPJ, de quem está no lucro real, vai se reproduzir no regime simplificado. Eu tenho que rever isso tudo junto. Né? E o que eu tenho visto é o contrário. Né? É o desespero, principalmente do fisco, de que as empresas que estão no lucro presumido não saiam até para o simples. Porque quando a gente olha as alíquotas efetivas e imposto de renda contra faturamento, a do presumido é muito maior do que a do lucro real. E a do simples não é assim tão baixo quanto se fala. Tem mais fama do que resultado. Sobretudo no caso do setor de serviços, quem tem aqui um bom assessoramento tributário, jurídico e contábil, faz a conta e boa parte, inclusive, está no RPJ, está no lucro presumido e não está no simples. Essas coisas todas estão amarradas e junto com a contribuição previdenciária. Voltando a lembrar, né? Quer dizer, a alternativa a ter empregado é contratá-lo como empresa. E esta contratação como empresa está vinculada a toda essa discussão da CSL, do IRPJ, da contribuição sobre o lucro do IRPJ presumidos, a própria COFINS e PIS presumido. Quer dizer, é um pacote. Uma coisa puxa a outra. Não dá para tratar isoladamente. Eu até quero dizer assim, não tem nem contra, não tem nada, em princípio, como uma das alternativas pode ser voltar a tributar dividendo, mas tem que mexer na cadeia toda. Tem que fazer isso com lógica e consistência. Inclusive, de novo, volto a reforçar, se é isso que se pretende, era bom juntar isso tudo, no caso do Congresso, na minha opinião pessoal, numa só comissão para ter uma visão harmônica, porque senão vamos ficar reproduzindo os puxadinhos, né? Puxa para cá, né? e vai para lá. O sistema não cabe mais puxadinhos e, de curtíssimo prazo, enfatizo muito, a minha maior preocupação hoje, e aí é pós-Covid, é não afugentar investidor.
Quero até dizer que, do caso que o Bixara colocou, morando em Portugal, eu diria até que Portugal está louco para o Brasil fazer besteira para mandar mais brasileiros para cá do que já estão. E lembrando até que, ao pé da letra, teoricamente, a carga tributária portuguesa, europeia, seria maior do que a brasileira. Só que a questão é a falta de coerência, né? A coisa já é um pouco torta, tem que tomar cuidado para não errar na mão. Quer dizer, grandes fortunas, eu inclusive defendo assim, queremos tributar patrimônio, é uma alternativa. Agora começa pelo tradicional, eu mal consigo cobrar IPTU. ITR, ninguém nem sabe qual é a arrecadação de ITR. Aliás, quando eu junto ITR e IPTU no Brasil, até a Argentina, que tem uma carga tributária menor do que a brasileira, arrecada mais imposto sobre patrimônio. Tem que começar a cobrar os impostos tradicionais sobre o patrimônio, eu acho, pessoalmente, a cartilha era o mínimo. Eu faço isso. Vamos fazer o beabá para depois, escalando, eventualmente, pensar algo grande. Eu diria que, neste momento, você tributar, você acenar com o imposto sobre grandes fortunas, você, no caso brasileiro, você mandar mais investidor estrangeiro para fora do país. Insisto, tem que fazer concatenado e com um olho especial, né, de como sair da crise, né, e que nesta saída da crise nós precisamos de capital privado, mais do que nunca. Eu preciso aproveitar a poupança. Tenho insistido em até conversar com o Pichard. A Covid trouxe uma coisa inédita no mundo inteiro. Nunca se poupou tanto, né? As pessoas estão poupando como nunca. Só que esta aqui é a poupança do medo, né? Boa parte dessa poupança está parada na conta corrente. Até tem gente que, no caso brasileiro, faz alguns movimentos que é inédito para o resto do mundo. Acabou de sair aí o desempenho da Bolsa de Valores o mês passado e simplesmente as pessoas físicas, no meio dessa pandemia, no meio de abril, colocaram mais 1,3 bilhões na Bolsa de Valores. Quer dizer, parte disso era esta poupança, digamos, né, do medo que ele parou porque ele não consegue gastar, né, não consegue sair de casa, não vai voltar a viajar, não vai, né, voltar a restaurante, à night, à noite. Nós precisamos transformar essa poupança do medo em poupança da esperança e usar esta poupança da esperança para financiar novos e maiores investimentos, sobretudo em infraestrutura, desde a econômica à social, né? Casa social, melhorar a rede de saúde, saneamento. Na econômica não falta, né? Mais estradas, portos, aeroportos. A vantagem até de ser uma economia em desenvolvimento é que você tem muito o que fazer, ao contrário dos ricos que, essa altura do campeonato, ficam inventando, enterra a garrafa, desenterra a garrafa, arrumar ali algo para fazer. Então, a tributação é chave para transformar a poupança de curto prazo numa poupança de longo prazo e transformar esta poupança em fonte de financiamento do investimento, de um investimento privado que vá puxar a saída da economia da depressão. Desculpe, Pichard, eu me estendi, mas aí já fiz o gancho com a discussão de dividendo, com a mensagem final. Tá ótimo, muito obrigado. Deputado, eu queria então passar a palavra novamente para suas considerações finais. Acho que está no mudo, está no mudo. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a você, Bixara, pelo convite. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui ao lado do professor Zé Roberto Afonso, a todos os que participaram dessa discussão. Dizer do nosso compromisso firme com o país nessa agenda, que é uma agenda que eu acho que é importante para a retomada do crescimento no país. Nós estamos, inclusive, aguardando alguns estudos, né, sobre isso, sobre o impacto da própria reforma no crescimento econômico, na economia do nosso país. E eu acho que é isso, é a gente ter a tranquilidade
né, para construir um projeto de reforma tributária que seja na medida certa. Eu acho que é isso. É como se nós fôssemos fazer um terno customizado para o país, né? Tirar as medidas corretamente, né? E fazer, de fato, uma reforma que atenda aos interesses do país. E aí, esse é o momento que todo o brasileiro tem que estar junto, acreditando numa reforma para a gente ter também, gerar uma coisa que é importante, que é esse senso de cidadania, né? Inclusive cidadania fiscal, para você entender aquilo que você paga, porque no Brasil a gente tem uma cultura de achar, infelizmente, que aquilo que é público não nos pertence, né? Como se fosse de um ente etéreo, não, uma coisa abstrata, né? Eu acho que e é um pouco isso, porque você não tem a clara evidência daquilo que você paga, né? É tudo muito pouco claro no nosso país. De um outro lado, você tem um Estado que não entrega quase nada, né? Muito pouco ou quase nada, em termos de contrapartida desse imposto que se paga. E talvez essa seja a grande insatisfação nossa, né? do brasileiro como um todo, que redundou nesse momento político que nós vivemos recentemente, né? As pessoas cansadas, tanto por vários problemas de corrupção, tantos problemas, mas, sobretudo, porque a nossa base tributária ela é basicamente no consumo. A gente tem, diferentemente de outros países, a gente tributa muito fortemente no consumo, e ela é injusta, porque termina penalizando muito aquele que não tem, né? E é isso que é o desafio que nós temos pela frente. Acho que é ter essa consciência como cidadão, todos nós, e sem perder esses aspectos de que será muito importante a gente ter a parceria do privado, né, na retomada do crescimento do país. É importante trazer esse investidor para cá, sabendo da nossa limitação fiscal que nós temos para investir. Nós já tínhamos isso antes de pandemia, né? Nós tínhamos uma capacidade de investimento muito pequena do nosso orçamento. Acho que não era 0,5% do PIB que ia sobrar no orçamento para esse ano. E hoje nós temos uma situação muito mais grave. Por isso que é tão necessário que a gente traga essa estabilidade. Por isso que eu falei e termino agora na minha fala no início, eu disse exatamente isso. É preciso que a gente traga paz ao Brasil. A gente precisa ter paz. Num ambiente de guerra, de disputa, de radicalismo, quem é que vem de fora para cá num ambiente que você não tem segurança? Nem os brasileiros, os investidores brasileiros, vão ter a convicção de aqui investir se não tiver um país pacificado, a gente tenha tranquilidade de saber que o nosso tema hoje não é discutir se a democracia está sob ataque, se o Supremo está disputando com o Executivo com o Supremo, se tem uma instabilidade institucional ou com o Congresso, com tudo. A gente tinha que estar preocupado em assistir no nosso país 30 mil pessoas quase, não sei quanto foi o resultado hoje, mas a gente ter essa preocupação e saber que todos deveríamos estar unidos para enfrentar a pandemia, que é o problema que nós estamos vivendo agora, e como nós vamos construir o day after, que eu não sei nem se terá day after, porque a gente não sabe quando terá a vacina. Talvez a gente tenha que tendo um processo de convivência entre a administração do vírus e a nossa economia. Talvez seja isso, que a gente vá para um caminho mais ou menos assim. Não sei se o parlamento, você já imaginou a fonte de contaminação que é o Congresso Nacional, que vem gente de todo lugar do Brasil para cá e volta, né, para os seus estados.
Então, se a gente não tivesse parado lá no início, talvez fosse uma grande fonte de contaminação. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Agora, temos que pensar num país que a gente precisa dar as mãos, né? Até porque quem fala muito em Deus tem que pregar amor, não é pregar radicalismo, né? Então, esse é o momento da gente... eu falo um pouco isso porque eu não perco essa oportunidade de estimular que a gente conviva como brasileiro, pensando diferente. O cara pode pensar diferente. E tem gente que já chegou para mim, saia disso, você vai se meter em reforma tributária? Você está doido, não mexe com isso, não. Acabe com isso. Uma reforma tributária nunca vai acontecer nesse país. Eu já ouvi isso. E eu disse, não, você tem todo o direito de pensar isso. Não, é uma convicção sua. Mas eu tenho a minha, deixa eu explicar a minha. Se eu não me convencer, você permanece com a sua, eu permaneço com a minha e a gente continua amigo, convivendo, né? Não precisa ninguém se intrigar de ninguém, como a gente viu as famílias brasileiras, gente brigando um com o outro por conta de convicções. Então, eu acho que é isso que a gente tem que estimular, essa maturidade democrática. E é isso que me estimula nesse momento a fazer essa fala, porque eu sei que tem um ambiente aqui com muitas pessoas e que a gente não possa brigar por aquilo que não tem razão de ser. A gente não pode se dividir por aquilo que devia nos unir. Então, é essa palavra que eu queria deixar e ficar à disposição, Zé Roberto, a você, Bixara, para a gente ir construindo essa reforma, inclusive com as inovações, né? A gente fala muito em inovação só em tecnologia, mas vamos inovar também nesse conceito tributário. Por que não? Eu acho que nós vamos ser confrontados a isso. Então, eu agradeço a oportunidade e fico aqui à disposição nessa construção desse debate para que a gente tenha um novo sistema tributário que possa ajudar o nosso país. Muito obrigado, deputado Aguinaldo. Nós temos certeza que esse terno vai ficar muito elegante, porque o alfaiate é o melhor possível, né? Eu acho que todos nós ficamos aí muito contentes de ter o senhor um democrata, um homem aberto aos anseios da sociedade, um homem que escuta, um homem do diálogo, num momento de tanto radicalismo, cuidando de um projeto importante como esse. Eu acho que para a comunidade jurídica de verdade é uma segurança tê-lo à frente disso. Eventualmente a gente pode concordar de algum ponto, mas é muito importante saber que a gente tem um democrata, uma pessoa aberta ao diálogo, cuidando de um tema tão caro à nação como esse. Muito obrigado pela sua presença. Zé Roberto, muito obrigado pela sua presença, pelas suas considerações. Sempre bom contar com toda a sua experiência nesse tema. E eu queria, desde já, deixar os convidados para uma segunda rodada em breve, quando for possível, quem sabe pessoalmente, e lembrar a todos que no dia 16 temos mais um debate sobre reforma tributária, com a presença do economista Bernardo Api e do Samuel Pessoa. Deputado Aguinaldo, Zé Roberto, também, se quiserem estar conosco, vai ser uma honra enorme, de maneira que eu agradeço muito, em nome do escritório, a vocês. Acho que o debate foi muito bom, muito profundo, e espero tê-los de novo aqui conosco muito em breve. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço. Presencialmente, a gente se vê em Portugal e virtualmente estamos aí no Brasil e estamos em todos os lugares. Um abraço. Um abraço.